Olá! Hoje nós vamos recordar as importantes pesquisas dos cientistas Peter Agree e Roderick McKinnon, que revolucionaram a ciência com as suas descobertas sobre proteínas transportadoras em membranas celulares. Peter Agree é um químico norte-americano, nascido na cidade de Northfield, em Minnesota, e atualmente com 72 anos. Descendente de imigrantes noruegueses e suecos, ele é filho de Courtland Agree e foi amigo do famoso químico quântico e bioquímico Linus Pauling. Agree viveu a sua infância e sua adolescência em Northfield, convivendo com 2 irmãs e 3 irmãos. Ele frequentou a faculdade de Augsburg, onde estudou química. Em setembro de 1970, ele conseguiu iniciar seus estudos em medicina na Universidade Johns Hopkins, realizando um sonho que ele alimentava desde muito cedo. Foi lá que ele conheceu a sua esposa e mãe de seus filhos, Mary McGill. Em 1974, Agree se graduou médico e, em 1978, ele mudou-se para Chapel Hill, na Carolina do Norte, onde ele foi bolsista em uma universidade local. Em 1981, Agree mudou-se para Baltimore, onde ele montou seu próprio laboratório, iniciando um novo projeto para estudar o fator sanguíneo RH. De 1988 a 1989, Agree foi colaborador de Steve McKnight, com quem aprendeu a trabalhar com DNA e seus fatores de transcrição. Pouco tempo depois, Agree voltou a estudar as proteínas do fator RH com uma maior profundidade. E, ao comparar o comportamento de células contendo ou não a proteína em meios aquosos, descobriu uma nova família de canais para transporte de água, as aquaporinas. Na década de 1920, quando foi descoberto que a membrana celular era uma dupla camada lipídica, acreditava-se na hipótese de que a água atravessava a membrana hidrofóbica apenas seguindo as forças osmóticas. Até que pesquisadores da época, por meio de análises biofísicas que mensuravam potenciais de membrana, perceberam que para algumas células a permeabilidade à água era cerca de 10 a 20 vezes maior do que aquela que ocorreria caso a passagem da água ocorresse pela região hidrofóbica da membrana por osmose. Nesse sentido, biofísicos da época previram a provável existência de canais para a passagem de água. Mas foi na década de 1980 que a ideia dos canais proteicos para transporte de água ganhou força, através dos estudos de Peter Agree, no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Agree induziu a produção de anticorpos em coelhos ao sensibilizá-los com um peptídeo do fator RH parcialmente purificado. O resultado foi uma forte produção de anticorpos pelos animais. Mas, para a surpresa de Agree, esses anticorpos não reagiam com o cerne da molécula de RH, e sim com uma outra proteína que ele acreditou ser um fragmento de um grande polipeptídeo.
À primeira vista, Agri acreditou que seus resultados eram reflexo de uma contaminação no experimento. Mas ao procurar na membrana das hemácias a proteína de 28 kilodaltons, que era reconhecida pelos anticorpos produzidos no seu experimento, Agri percebeu que ela era extremamente abundante, com frequência de aproximadamente 200 mil cópias por hemácia. Agri estava desvendando uma das proteínas mais comuns dessa célula, e seus estudos continuaram até revelar que a proteína que se dispunha ao longo da espessura da membrana celular tinha características de um canal, e após uma série de elegantes experimentos, foi confirmado que ela se tratava de um canal de água, que foi denominado aquaporina 1, ou AQP1, o primeiro canal de água de membrana conhecido. As aquaporinas formam uma família de pequenas proteínas transmembrana com aproximadamente 30 kilodaltons. Em mamíferos já foram descritas 13 aquaporinas, denominadas AQP0 a AQP12, que compreendem 6 domínios transmembrana, unidos para formar o poro aquoso. As aquaporinas permitem a passagem de água, mas impedem a passagem de prótons e outros cátions, por restrição de tamanho e repulsão eletrostática. As aquaporinas AQP1, 2, 4, 5 e 8 são seletivas apenas para a água, enquanto as aquaporinas AQP3, 7, 9 e 10 transportam também o glicerol, e por isso são denominadas de aquaglicerioporinas. As células parecem regular o transporte de água, controlando a velocidade de passagem de água pelo canal ou controlando a expressão de aquaporinas na membrana celular. A AQP1, descoberta por Agri, não é encontrada apenas em hemácias, mas também nos túbulos proximais do rim e em outros tecidos com alta permeabilidade à água. A AQP1 é formada por um tetrâmero, com cada subunidade contendo um poro aquoso individual. A estrutura primária da AQP1 é formada por 2 sequências repetidas, cada uma delas com 3 hélices transmembrana e 6 domínios ao todo, com cada dobra conectando-se umas às outras, formando um hemiporo. Cada hemiporo possui uma sequência constante de aminoácidos e altamente conservada, formada por asparagina, prolina e alanina, a sequência NPA, característica das aquaporinas. Esse modelo para a estrutura da AQP1 é chamado de modelo em Hourglass. Nessa imagem, os 6 domínios dos monômeros da AQP1 estão representados pelas dobras A, B, C, D e E. O domínio conservado NPA corresponde às dobras B e E. Nesse modelo, os domínios NPA estão localizados dentro da bicamada lipídica da membrana. E na estrutura terciária da proteína, esses domínios se sobrepõem em sentidos opostos, formando o poro aquoso. A função da AQP1 envolve, além do transporte de água, o transporte transmembranar de gases, que incluem dióxido de carbono, óxido nítrico, amônia e oxigênio molecular em diversos tipos celulares. Ela também está associada a processos inflamatórios e neoplásicos e a respostas à lesão mecânica em astrócitos, pneumócitos, linfócitos e células tumorais. Nos rins, a AQP1 está ligada à reabsorção de água e concentração de urina. Nos pulmões, responde pela manutenção da camada de líquido na superfície das vias aéreas, garantindo a umidificação do ar e o transporte mucociliar, além de estar envolvida no clearance da água no pulmão perinatal. No sistema nervoso central, pode estar relacionada à formação e condução do fluido cerebroespinal, enquanto no sistema nervoso periférico pode estar ligada à percepção de dor. Nos eritrócitos, pode promover a hidratação ideal da célula. O estudo de Agri foi publicado em 1992, na revista Science. Em 1993, ele assumiu o cargo de professor no Departamento de Química Biológica, onde passou a fazer parte do antigo laboratório do bioquímico Albert Lehninger.
Nos anos seguintes, ele se dedicou a pesquisas sobre a estrutura e função das aquaporinas, em colaboração com diversos grupos de pesquisa no âmbito internacional, identificando várias aquaporinas homólogas em níveis básicos e clínicos. Em 2005, Agree deixou o Johns Hopkins para assumir o cargo de vice-chanceler para a ciência e tecnologia no Duke University Medical Center. Em janeiro de 2008, ele voltou ao Johns Hopkins e assumiu a direção do Malaria Research Institute, onde se dedicou a estudar o papel das aquaporinas na malária. Agora vamos recordar quem foi Roderick McKinnon e qual a sua principal contribuição para o estudo das membranas celulares. O químico estadunidense McKinnon nasceu em Burlington, Massachusetts, no ano de 1956. Ele iniciou seus estudos na Universidade de Massachusetts em Boston, se transferindo após o primeiro ano para a Universidade Brandeis, onde se formou em bioquímica no ano de 1978. Na Universidade Brandeis, no laboratório de Christopher Miller, McKinnon desenvolveu sua tese estudando o transporte de cálcio através das membranas celulares. Foi também na Universidade de Brandeis que McKinnon conheceu a sua esposa e colega de trabalho, Alice Lee. Após receber o seu diploma de bioquímico, McKinnon ingressou na Faculdade de Medicina na Universidade de Tufts, obtendo seu doutorado em 1982. Apesar do seu treinamento em medicina interna no Hospital Beth Israel, em Boston, ele não estava satisfeito com a medicina e por isso em 1986 retornou ao laboratório de Christopher Miller em Brandeis para realizar um estágio de pós-doutorado. No ano de 1989, McKinnon foi nomeado professor assistente da Universidade de Harvard, onde estudou a interação do canal de potássio com a toxina específica derivada do veneno de escorpião, e aprendeu métodos de purificação de proteínas e de cristalografia de raio-x. Em 1996, ele mudou-se para a Universidade Rockefeller, como professor e chefe do Laboratório de Neurobiologia e Biofísica Molecular. Lá, ele começou a trabalhar na estrutura do canal de potássio. Sua pesquisa premiada foi conduzida principalmente na Cornell High Energy Cyclotron South, da Universidade Cornell, e na National Cyclotron Light South, do Laboratório Nacional Brookhaven. Em 2007, ele se tornou um membro estrangeiro da Academia Real de Artes e Ciências da Holanda. Os canais de potássio permitem que os íons de potássio atravessem a membrana celular por difusão. Esses canais são de particular importância para o sistema nervoso e para o coração. Os canais de potássio são seletivos e permitem a passagem de íons de potássio, mas não de íons de sódio, embora estes sejam muito menores. Em 1998, McKinnon e colaboradores determinaram a estrutura molecular tridimensional do canal de potássio KCSA de uma actinobactéria Streptomyces lividans, utilizando cristalografias de raio-x, o que, juntamente com outros experimentos, permitiu que McKinnon explicasse o mecanismo exato pelo qual ocorre a seletividade do canal de potássio. O canal de potássio estudado por McKinnon é um tetrâmero simétrico, cuja estrutura contém um filtro de seletividade estreito que permite aos íons de potássio estarem transitando, um grande vestíbulo interno cheio de água e um portão formado pelo cruzamento de hélices alfa na extremidade intracelular da proteína. O filtro de seletividade é revestido por átomos de oxigênio de grupos carbonila que fazem ligações coordenadas com os íons de potássio com cerca de 7,5 angstroms de distância e excluem os íons sódio devido ao seu tamanho. Altas taxas de trânsito são alcançadas devido à repulsão eletrostática que se estabelece entre os íons de potássio no interior do filtro de seletividade. A presença de água na cavidade do canal, bem como os dipolos da hélice da proteína, justificam que o íon possa atravessar a bicamada lipídica. Devido a esses trabalhos de Peter Agree e de Roderick McKinnon, eles foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química em 2003.